Então, para... Professor, Oi, o senhor vai fazer a chamada agora ou no finalzinho? daqui a pouco eu faço. Deixa eu só dar Certo, uma olhada na aula, viu? ok. Obrigado. Então, ó, gente, para que a gente saiba como é que está hemodinamicamente esse indivíduo, eu preciso de alguns dados dele. E alguns desses dados estão nos exames laboratoriais, fezes, urina, sangue, coleta de escarro, entre tantos outros exames que a gente pode fazer para poder identificar ou para poder desenhar como é que está esse indivíduo na sua hemodinâmica. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é realizada a coleta de materiais para exames laboratoriais. Aqui nessa nossa aula, nós vamos falar de exames mais simples, o básico: urina, fezes, coleta de sangue, tudo bonitinho, mas é o básico. Esses outros tipos de coleta de materiais, que são mais complexos, vocês vão aprendendo com a prática de vocês, certo? A vivência prática de vocês vai trazer essa realidade, essa experiência para vocês. Porque existem alguns tipos de exames que precisam de treinamentos específicos para poder se fazer essas coletas. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os exames laboratoriais, que são os mais básicos que a gente vê e que a gente tem experiência na nossa realidade, né, para estar se coletando. Então, ó, o que são materiais biológicos? Quais são essas amostras biológicas que a gente se depara com ela, que a gente tem necessidade de fazer coleta no nosso dia a dia? Sangue, urina, fezes, líquidos corporais, tecidos e secreções corporais. Quando eu digo de sangue, o sangue ele pode ser dividido em amostra do sangue total, do soro sanguíneo e apenas do plasma. Então, eu posso pensar que quando eu for fazer coleta de sangue, por exemplo, eu preciso ter cuidado para entender que tipo de exame vai ser feito. Se eu vou utilizar o sangue totalmente, se eu vou precisar usar só o soro do sangue, ou se eu vou fazer somente amostras, coletar, eu preciso somente da parte do plasma do sangue, do plasma sanguíneo, para poder fazer esse exame. Por que, Marcelo, que é importante saber disso? No dia que a gente for fazer nossa visitinha lá, eu vou levar vocês no laboratório para conversar um pouquinho com a bióloga de lá, com Suzana, porque aí ela vai explicar para vocês direitinho sobre cada uma dessas coisas. Mais à frente na nossa aula, vocês vão ver que os tubos, aqueles tubozinhos de ensaio que a gente utiliza para colocar o sangue depois que faz a coleta, cada um deles tem dentro deles um tipo de reagente, ou não tem reagente nenhum, tá? Ou tem algum estabilizador, ou tem heparina para o sangue não coagular, enfim. Ele tem um produto dentro daquele tubo, ou não tem produto nenhum, para poder auxiliar na conserva desse material que a gente coletou. A urina é a urina mesmo, tá? A coleta de eliminações urinárias para poder se fazer as amostras lá, ver o que é que tem de amostra na urina, quais são os marcadores que tem lá na amostra de urina. Fezes a gente utiliza para fazer vários tipos de exames, como, por exemplo, sangue oculto nas fezes, para identificar se o indivíduo está apresentando hemorragia digestiva, hemorragia do trato gastrointestinal e que está oculta. São sangramentos que geralmente não se vê ou não se passa de forma volumosa, mas fica oculto nas fezes. É por isso que a gente chama o exame de sangue oculto. Coleta a amostra de fezes e aí dentro do laboratório, após fazer os esfregaços lá, após fazer os testes, eles utilizam também água oxigenada para ver se esse sangue vai reagir dentro dessa amostra para identificar se realmente tem sangue ou não nessas fezes. Caso identifique, é um indicativo de que esse indivíduo está sofrendo algum tipo de hemorragia digestiva. E aí eu tenho também secreções corporais, como, por exemplo, escarro, o esperma, secreção vaginal, secreção uretral e etc. Vários tipos de secreções que o corpo pode apresentar. Até o suor, gente, inclusive, viu? Até o suor, ele serve como amostra de material biológico para se fazer exames laboratoriais. Por quê, Marcelo?
Existe uma doença chamada doença do sangue doce, ou desculpa, do sangue doce não, do suor doce, que é, ai meu Deus do céu, uma doença pulmonar. Eu esqueci agora o nome dessa doença, mas no decorrer do tempo da aula eu lembro e eu digo para vocês. Quando o indivíduo tem essa doença, geralmente o suor dele é adocicado, tá? E aí, a primeira suspeita é a partir dessa amostra de sangue. O próprio indivíduo, o próprio paciente, ele sente que o suor dele é adocicado. E aí fibrose cística é o nome da doença. Fibrose cística. E aí ele vai informar para o médico que o suor dele é adocicado, que ele sente falta de ar, que ele tem dificuldade de respirar. E o médico vai lá e identifica e diagnostica o paciente como um paciente que tem uma fibrose cística. Depois vocês até dão uma pesquisada nessa patologia, que é algo bastante interessante. Tecidos, nós temos as biópsias, né? Amostra de tecidos para realizar biópsias, raspagens, etc. Geralmente, se tira um pedacinho do tecido, de algum tipo de tecido, ou de um pedacinho de algum órgão, coisa mínima mesmo, para poder fazer dessa amostra, né, desse tecido, uma abordagem e se identificar alguma patologia. Além dos líquidos corporais, como o líquido espinhal, o líquido pleural, o líquido amniótico e entre outros. Para poder fazer vários tipos de exames também aí no indivíduo. O que é o laboratório de análises clínicas? Por que, Marcelo, que você vai falar sobre isso? Qual a importância disso? Porque quando eu sei com o que é que eu estou trabalhando e qual é o trabalho do outro, fica mais fácil para mim, para eu trabalhar, e fica mais fácil para com que eu faça o trabalho do outro se tornar mais leve. Então fica bom para todo mundo. Aí por isso que eu trago um conceito do que é laboratório de análise clínicas. O lab, né, como popularmente a gente chama lá, o lab, o laboratório de análise clínicas, é o local onde se realizam os exames clínicos. Então, como vocês já sabem, como vocês conhecem, o laboratório de análise clínica é o local onde eles vão levar essas amostras das quais eu falei agora anteriormente, para se fazer essa averiguação, essas investigações, para traçar os diagnósticos. Esse laboratório de análise clínicas é uma ferramenta essencial para a obtenção de informações do diagnóstico e tratamento de várias patologias. Então, é através do laboratório de análise clínicas que o médico vai conseguir, com o trabalho desse laboratório, identificar e balizar a sua conduta para determinadas doenças. Vai confirmar ou vai descartar as doenças, certo? As patologias que eles estão em caso de suspeição. E como é que se acontece esse processo para a realização de um exame? Toda história tem um início, um meio e um fim. No caso aqui da nossa aula, falando sobre processamento de realização de exames, o processo para realização de exames, então a gente sempre tem o início. E como é que se inicia isso, né? Como é o meio disso, ou seja, a fase do exame mesmo? E qual é o final desse processo? A gente vai discutir sobre tudo isso agora. Quais são, então, as funções do laboratório? O laboratório ele tem por função, dentro desse processo para a realização de exame, cadastrar ao paciente os exames solicitados dentro de um sistema próprio lá para eles. Coleta, acondiciona, transporta e prepara as amostras. É bem verdade que existem algumas unidades de saúde, como é a realidade lá da nossa unidade. O técnico de laboratório ou o profissional do laboratório, eles não fazem a coleta. Ele, às vezes, acondiciona, às vezes transporta, mas ele sempre vai preparar as amostras para poder realizar essas investigações. Então, algumas unidades, o laboratório vai até o paciente para fazer a coleta, acondicionamento, transporte e preparo das amostras, e outras
unidades, o técnico de laboratório ele só faz o transporte e o preparo das amostras, porque as demais coisas são feitas pelo enfermeiro ou pelo técnico em enfermagem. E na grande maioria das vezes, 98% das vezes, é feito sempre pelo técnico de enfermagem. Gente? Oi, gente. Oi. Oi, professor. Professor, Oi. fica de vez em quando, eu não entendi o que você falou. Oi, professor. Oi. Você está falando? Sim, eu Perfeitamente. Ai, meu Deus. Vocês me ouviram falar até onde? Até agora. Até agora. Até o preparo Professor, das amostras. Coleta, condicionamento, transporte, Ah, o tá. preparo das amostras. É porque meu telefone ficou mudo aqui, de repente, sozinho. Aí apareceu, você está com estado mudo. Eu peguei e fiquei assim. Será que eu estava falando o tempo todo e ninguém estava me ouvindo, gente? Professor, Oi. Gabriel vai fazer aula aqui comigo, tá? Tá bem. O dele Negócio de casal, olha, eu vou dizer, viu? Mas vamos lá, É gente. porque meu celular aqui tá bugado, professor. Tá tudo preto. Tem hora que aparece, tem hora que fala, tem hora que não escuto nada. E nada, eu tô ligado que vocês estão aí uma só carne. Bora lá. É brincadeira, fica à vontade. Tranquilo, professor. Então eu vou sair daqui do celular então e ficar só no computador. Não, pô, eu tô brincando, fique tranquilo. Pode ficar aí, rapaz. Gabriel, Oi, professor. pode ficar, eu tô brincando com você, cara. Assistindo a aula pra mim é o que importa. Não, tranquilo, tranquilo. Bora lá. Então eu pensei que vocês estavam, que meu celular tinha ficado no mudo, que apareceu aqui que eu estava no modo mudo. Eu disse, gente, eu não apertei botão nenhum, tá doido. Mas enfim, bora cá. Então, o laboratório ele é responsável por isso. 98% das vezes, quem faz essa coleta, esse acondicionamento, transporte, são todos os técnicos de enfermagem. Mas o preparo das amostras, sempre quem vai fazer é o pessoal do laboratório. Não existe nenhum outro profissional que vai fazer isso, esse preparo das amostras, a não ser o pessoal de laboratório. Lá dentro do laboratório é onde se realizam os testes, né? Então, depois que as amostras chegam no laboratório, eles preparam isso, imediatamente também depois eles já vão começar a realização dos testes. Depois que eles testam, eles analisam e liberam os resultados. Por isso que o nome Laboratório de Análises Clínicas. Eles estão analisando o tempo todo as amostras que foram coletadas lá para poder liberar esses resultados, laudar essas amostras, ou seja, essa análise que foi feita, onde é já no próximo passo que eles entregam o laudo, e auxiliam também, eles têm a função de auxiliar a interpretação dos resultados. E aqui uma informação importante, muitas e muitas vezes, várias delas por sinal, eu sempre chego no laboratório para conversar com as meninas de lá, para buscar informações sobre algumas coisas que eu não tenho domínio, que eu não tenho conhecimento, que não é minha área de conhecimento. Aí as meninas prontamente chegam lá e me dizem, Marcelo, isso aqui é assim, assim. Eu pergunto, gente, vem cá, qual é o valor normal para isso ou para aquilo? Sempre tem que se ter uma curiosidade para poder instituir alguma conduta ou você se preocupar com o paciente frente a alguma suspeita de alguma patologia, certo? Então, é sempre importante você estar fazendo esse link com as outras áreas do saber também. E aí eu tenho as fases da análise clínica. Quais são essas fases? A fase pré-analítica, a fase analítica e a fase pós-analítica. A fase pré-analítica, a gente vai destrinchar cada uma delas. Na fase pré-analítica, eu preciso me preocupar com algumas coisas. O que pode alterar
um exame laboratorial? Porque é nessa fase onde eu estou preparando o paciente ou eu estou me preparando para fazer a coleta da amostra. Vocês já chegaram no laboratório para fazer exame de rotina, por exemplo, e aí você chega e o técnico do laboratório, o recepcionista, chega para você e diz assim, está em jejum? Aí você diz que sim ou que não. Às vezes eles perguntam, está em uso de alguma medicação? Aí você diz que sim ou que não. Outras vezes eles perguntam, fez ingesta de álcool nas últimas 24 horas? Aí você vai dizer que sim ou que não. Então, todos esses questionamentos, todas essas perguntas são importantes porque para que na hora de processar esse exame, ou seja, na hora de analisar essas amostras, o técnico do laboratório, a pessoa lá do laboratório, tenha a certeza de que realmente essa alteração ou não que ele encontrou é real. Então, a fase pré-analítica consiste em você se assegurar de tudo que pode causar alguma alteração em um exame laboratorial. Tudo isso que eu falei para vocês, certo? Então, quais são as fontes de variação? Quais são as fontes de variação? Na fase pré-analítica, eu tenho que as fontes de variação são jejum, se o paciente está alimentado ou se ele não está alimentado, se ele estiver alimentado, qual foi o último horário da alimentação dele, a postura do paciente, se o paciente estiver em pé, ele tem um volume maior, se ele tiver volume menor, se ele estiver deitado, ele tem um volume maior, se tiver de lado, tem outro tipo de volume, e aí vai. Os anticoagulantes sempre são os grandes vilões de amostras de sangue. O tempo de transporte, ou seja, o tempo que essa amostra levou para chegar até o laboratório, para que ela tenha condições ideais para se fazer essas análises. Centrifugação é um outro fonte de variação também, que é quando eles colocam lá na centrífuga e essa amostra ela fica rodando para poder fazer os processamentos lá. E a estocagem, ou seja, a forma como se armazena, a forma como se guarda essa amostra. Existe uma outra fonte de variação, que é a fonte de variação biológica. Existem indivíduos que têm alterações hormonais. Por isso que a gente sempre diz assim, por isso que sempre falam que todo resultado de exame laboratorial, ele tem uma margem de tolerância de 10% para mais e 10% para menos. Então, no valor máximo, a gente considera 10% a mais do valor máximo ainda considerável, ainda legal, ainda que não é alteração preocupante. Ou 10% a menos do que é o padrão normal, a gente também aceita como não sendo um desvio. Por quê, Marcelo? Porque o indivíduo ele pode variar esses valores de acordo com o seu biológico, alterações hormonais, essas coisas todas que a gente sabe que pode acontecer de indivíduo para indivíduo, certo? Uma outra fonte de variação é na fase analítica. Por que na fase analítica, Marcelo? Porque eles vão observar a metrologia, ou seja, as unidades de medida, as medidas que são utilizadas para poder fazer a realização e o processamento dessas amostras, o instrumento que foi utilizado, o reagente, os interferentes, as calibrações e manutenção dos equipamentos também são extremamente importantes, que eles podem causar alguma variação nessas amostras que foram coletadas também. Aqui tudo bem, gente? Até aqui tudo bem? Pode seguir? Professor, na Oi. parte analítica, metrologia é o quê? Não entendi. Metrologia são as unidades de medidas que se utilizam. Porque alguns laboratórios eles consideram algumas unidades de medidas para algumas amostras e outros consideram outras. Tá? Então, eu preciso pensar nessa fonte de variação também. Por exemplo, uns utilizam miligramas por decilitro, outros usam nanogramas. Isso vai mudar de acordo com
a realidade que o laboratório instituiu para poder traçar os seus métodos de avaliação, certo? Certo, obrigada. Nada. E aí a gente discutindo agora um a um. Jejum. O jejum, ele pode variar de acordo com a análise. O indivíduo, dependendo do tipo de coleta, do tipo de exame que ele vai realizar, vai variar se ele vai utilizar, precisa ficar em jejum ou não. Professor, Oi. eu vou sair da sala e voltar novamente, porque eu não estou conseguindo ler nada dos slides, está tudo embaçado. Tudo bem, então. Eu também, professor. Maiara, eu vou sair e vou entrar de novo. Ok, mano. Então, varia de acordo, a necessidade do jejum vai variar de acordo com o tipo de amostra que é solicitado pelo médico. Existem hoje laboratórios mais modernos que já não exigem que o paciente esteja em jejum para nenhum tipo de exame. Por quê? Porque eles conseguem processar isso com muita tranquilidade. Eles conseguem resolver essa questão com muita tranquilidade. Então, o indivíduo pode ir para lá alimentado, pode não ir alimentado, ele só vai precisar responder na hora de que o laboratório perguntar se ele está em jejum ou não. Aí ele vai dizer se ele está realmente em jejum ou não, tá? Que é para poder eles conseguirem identificar lá se tiver alguma alteração. Que tipo de alteração é aquela? Se é uma alteração causada pela ingesta de algum alimento ou se é alguma alteração mesmo endógena do próprio indivíduo, tá certo? Habitual do jejum. Qual é o tempo que a gente precisa para estar em jejum para realizar um exame? Vai variar muito. Eles podem pedir de 8 até 12 horas de jejum para poder fazer as amostras que eles querem, né? Para poder realizar o exame que eles querem, que os médicos estão precisando. Para se realizar, por exemplo, triglicérides, exame de triglicérides, que é um marcador para saber se o indivíduo tem armazenagem ou estocagem de um tipo de substância que mais tarde, na vida futura dele, pode se transformar em açúcar, eles pedem um jejum de 12 a 14 horas. Então, isso vai variar muito de paciente para paciente ou o jejum da necessidade da amostra. Atividade física. As atividades físicas também altera os resultados, né, dessas amostras, varia essas amostras, porque elas têm uma certa variação. Então, o aumento da atividade sérica de algumas enzimas, que pode persistir de 12 a 24 horas. Por esta razão, prefere-se a coleta com o paciente em condições basais. Tem amostras de exames que eles preferem, por exemplo, o CK e o CKMB, que são marcadores de necrose muscular também, ou de algum tipo de acometimento muscular. Eles pedem sempre que o indivíduo, de preferência, esteja entre 12 a 24 horas sem realizar atividade física, porque senão pode dar alteração. Então, e se der alteração, eles vão suspeitar de algum acometimento muscular e que pode variar também para algum acometimento no músculo cardíaco. Por isso que eles pedem isso para que se tenha um valor fidedigno, confiável, tá? Além de outras situações também. Então, falando sobre exercício, sobre atividade física, aí eu trago aqui um quadrinho para a gente discutir, para vocês entenderem aí o que é que pode aumentar e quanto isso aumenta na vida do indivíduo, as atividades físicas, na hora que você for realizar os exames de laboratório. Por exemplo, a glicose. Glicose, aqui, ó. Se o indivíduo não tiver treinado, ou seja, ele tiver em condições basais, sem realizar treino nas últimas 12 ou 24 horas, a amostra dele de glicose é considerada como normal, não tem alteração. O valor que se achar é aquele valor. Se ele tiver feito atividade física leve, também é normal. Se tiver feito uma atividade moderada,
Se ele tiver realizado uma atividade moderada, ele vai fazer um aumento desse nível de glicose. Se ele tiver realizado um treino vigoroso, uma atividade física intensa, ele pode ter uma diminuição desses valores de glicose. Pode diminuir consideravelmente esses valores de glicose. O lactato também. Aí vocês vão vendo aí no quadro de vocês depois. Criem a curiosidade para vocês darem uma olhada e leem esse quadro aí depois para vocês entenderem que realmente é importante se saber a condição do indivíduo em relação às atividades físicas, porque dependendo do tipo de exame, ele pode dar alteração, certo? Olha lá, ó, a ureia. A ureia, se o indivíduo tiver feito algum tipo de treino, qualquer tipo de treino que seja ele, leve, moderado ou vigoroso, ele vai apresentar uma alteração, certo? Nesses níveis de ureia. E o que é isso, Marcelo? A ureia, ela é um resíduo metabólico importante. É um marcador importante de função renal. Então, se o indivíduo tem alguma lesão renal, essa ureia ela vai ficar aumentada, os seus níveis séricos de ureia vão estar aumentados lá no sangue. Creatinina também, ó. Ureia, creatinina são todos marcadores renais. São todos marcadores que vão mostrar a função renal. E aí vai sempre, quando o indivíduo faz algum tipo de treino, quer seja ele leve, moderado ou vigoroso, ele vai apresentar algum tipo de alteração aí. Outra fonte de variação é a postura desse indivíduo. Então, de acordo com a postura, pode sofrer alteração nesses marcadores aí, nessas substâncias. Albumina, colesterol, triglicerídeos, o hematócrito, hemoglobina, vai causar alteração em algumas drogas que se ligam às proteínas, e o número de leucócitos, de acordo com a postura do indivíduo, podem ser superestimados de 8 a 10% na concentração inicial. Então, assim, ó, de acordo com a postura que esse indivíduo está apresentando, em pé, sentado, deitado, ele pode ter alteração em algum desses marcadores ou então em todos esses marcadores, certo? Em posição supina, um indivíduo adulto possui de 600 a 700 ml a menos de volume intravascular. Então, quando você pensar que vai fazer uma coleta de sangue no indivíduo, você precisa lembrar dessas condições. Aí a gente volta lá para a anatomia e fisiologia humana. Vocês já ouviram dizer que o indivíduo tem alteração no valor pressórico dele de acordo com a postura que ele está. Se ele estiver deitado, a pressão dele diminui. Se ele estiver sentado, a pressão dele aumenta. É exatamente por conta dessas questões, tá? Porque se ele está deitado, o volume intravascular de sangue diminui de 600 a 700 ml. E aí, quando eu for fazer uma coleta, eu preciso pensar no tempo para equilíbrio desse volume que está alterado. Se o paciente estiver de pé e eu precisar realizar uma coleta do paciente deitado, eu tenho que aguardar pelo menos 30 minutos para que isso se estabilize, para que esse sangue, ou essas enzimas, essas amostras, esses materiais, eles se equilibrem dentro do vaso sanguíneo, certo? Se o paciente estiver de deitado para em pé, eu tiver que fazer a coleta no paciente em pé e ele estiver deitado, eu tenho que esperar pelo menos 10 minutos com esse indivíduo em pé para poder realizar a coleta de sangue, certo? Senão pode dar alteração em algum desses. Olha aqui, ó, outra coisa extremamente importante para a gente, viu? Prestem bastante atenção nisso aqui, porque isso aqui a gente precisa carregar para a nossa vida toda. É o tempo de garroteamento. Mas, Marcelo, o que é que tem a ver aquele garrotinho lá com a amostra de sangue? Exatamente um monte de coisas. Preste atenção. O tempo ideal para se garrotear o paciente, ou para deixar o paciente, o indivíduo garroteado, é no máximo 2 minutos.
de 1 a 2 minutos. No máximo, deixa o indivíduo garroteado 2 minutos. Aí eu estou procurando a veia do paciente aqui. Estou procurando a veia dele. Passou 3 minutos, passou 4 minutos, o paciente está com o braço necrosado e você lá buscando a veia do paciente com o braço dele garroteado. Ó, se o garrote permanecer por mais tempo, acima dos 2 minutos, a estase venosa, ou seja, a veia que fica parada lá, levará a algumas alterações metabólicas. Ele vai ter alguns distúrbios metabólicos na amostra que o indivíduo vai coletar, que você, técnico de enfermagem, vai coletar. Então, garrote aplicado por 3 minutos, ele vai aumentar alguns materiais, alguns subprodutos que estão lá na corrente sanguínea, como, por exemplo, lipídios totais. Ele vai aumentar em torno de 4,7%. Viu como isso aqui é importante? Vai aumentar o nível de gordura no sangue desse indivíduo em aproximadamente 4,7%. De proteínas totais, vai aumentar em torno de 4,9%. Colesterol, olha o quanto aumenta, aos 5,1%. Aumenta os valores de ferro, aumenta os valores de bilirrubina, aumenta os valores de AST, que é um tipo de enzima, enzima hepática. Vai aumentar em 9,3%, quase 10%. Potássio, o potássio ele reduz 6,2%. Ó, reduz potássio. Então, para vocês verem que eu não posso deixar o paciente garroteado mais do que 2 minutos. Chegou 2 minutos, eu tiro o garrote do paciente, vou visualizar, tentar localizar a veia do paciente em outro segmento, em outro local, para evitar que eu tenha uma amostra duvidosa, certo? E aí dá um resultado falso positivo no indivíduo. Porque às vezes dá alguma alteração e a gente fica procurando, poxa, mas deu alteração nisso e não faz sentido, não liga uma coisa com a outra. O tempo de garroteamento que foi errado, passou do que era permitido e aí termina prejudicando o paciente. Sexo também é outra fonte de variação. Sexo masculino, sexo feminino. Por quê, Marcelo? Por conta das diferenças hormonais. O homem tem um tipo de hormônio que atua de uma certa forma no corpo, a mulher tem outro tipo de hormônio que atua diretamente de uma outra forma no corpo. Isso aí varia. Parâmetros sanguíneos e urinários se apresentam em concentrações distintas entre homens e mulheres, em decorrência das diferenças metabólicas. Então, os Professor? Ficou mudo. Não estou ouvindo nada. Professor? Professor? Oi. Tá mudo. Oi. Ficou mudo, professor, para todos. De novo, tá? Eu acredito que para todos. Foi para todo mundo, ficou mudo aqui no meu. Você viu até onde? Vocês ouviram até onde, gente? Decorrência de diferenças metabólicas. Pronto, então bora lá. De homem para mulher, existe uma alteração na variação nas amostras, né, nos resultados dele, por conta do metabolismo do homem e da mulher, que são diferentes. Então, quando você pensa assim, ó, quando você pega um resultado de exame de laboratório, que você vê lá os valores de referência, aí tem homens tanto, mulheres tanto. É exatamente para que se saiba que existe uma diferença entre os resultados normais para homens e para mulheres por conta dessas alterações metabólicas que são diferentes de um para o outro. A idade também varia, né? E vocês veem lá nos exames de laboratório, nos resultados, que também tem dizendo assim, ó, de idade tal até idade tal, eu tenho um valor normal isso.
Acima de 60 anos eu tenho esse valor, acima de 25 anos eu tenho outro valor. Então, eles vão mostrando lá que a idade também é uma fonte de variação para o resultado das amostras. E aí, quais são os tipos de amostras que mais se trabalha? O sangue, já falei para vocês, trabalha com sangue total, com apenas o soro do sangue ou apenas o plasma do sangue. Vocês já ouviram falar de um exame chamado sorologia? A sorologia é porque quando eles vão fazer as amostras, eles fazem somente do soro. Aí a gente vai entendendo, né, com o passar do tempo, com as coisinhas que a gente vai ouvindo lá na prática, o significado de cada uma dessas coisas. Então, quando você ouvir falar sorologia, você sabe que eles vão usar só o soro. E aí tem outra amostra que é de urina, fezes, líquido raquincefálico, que é o líquor, né? Outros líquidos, por exemplo, pleural, sinovial, acítico, amniótico, pericárdico, peritoneal. O suor, como eu falei para vocês, para identificar fibrose cística. Saliva também é outro tipo de material que a gente coleta para fazer exames laboratoriais. E os cálculos, que são as pedras, tá? Pedra no rim, pedra na vesícula. Então, todos eles são materiais biológicos para amostra de laboratório. E aí a gente vai falar agora sobre a parte prática da coisa, que é a coleta de sangue. Como é, então, que eu vou realizar essas coletas sanguíneas no indivíduo? As formas de se coletar isso. Através de agulhas, seringas estéreis e descartáveis. Então, sempre eu vou ter que utilizar agulhas e seringas. E tudo tem que estar estéril e tem que ser descartável. Posso usar também lancetas, e essas lancetas elas são também estéreis e descartáveis. Então, tudo que eu utilizar de material para coleta de exame, principalmente eles vão ter que ser estéreis e descartáveis. Eu não posso reutilizar nada. Esse aqui, gente, é uma amostra de lanceta. O que é essa lanceta, Marcelo? Isso aqui é aquela agulhinha que se usa para fazer, por exemplo, um exame de HGT, aquele de açúcar que fura o dedinho. É esse daí que a gente utiliza, lanceta. Tem uns que já são automáticos, é tipo um carimbinho que você aperta e ele dispara e fura o paciente. E outros materiais aí, por exemplo, a coleta a vácuo, que é utilizado com butterfly, que é utilizado com outras agulhas, né? Essa coleta a vácuo aqui é muito boa, ajuda a gente bastante, porque eu não preciso ficar mobilizando, tira uma seringa, bota outra, não. Aí o próprio vácuo já impede, esse frasco de vácuo já impede que eu fique furando o paciente várias vezes. E aí eu tenho os principais sítios de punção venosa braquial, né, de veia, para poder puncionar o indivíduo, fazer a coleta do sangue, as coletas de sangue desse indivíduo. Essa imagem é bastante interessante, né, porque você consegue visualizar aí com bem detalhes o local de inserção, o local de posicionamento dessas veias. É bom que vocês desenhem isso sempre na cabeça, tenham isso aí firmado no juízo de vocês para que vocês lembrem na hora de fazer a coleta de sangue desses indivíduos. Aí eu tenho a veia cubital média, que é essa daqui, ó, veia cubital média. Eu tenho a veia basílica, que é essa veiazinha que passa aqui do lado, ó, veia basílica. Eu tenho a veia cefálica, que é essa daqui, que faz a outra pontinha do V. E eu tenho a veia cefálica acessória, que é uma que passa aqui assim do lado, ó, do ladinho do braço do indivíduo. E ela vai conectar na veia cefálica do indivíduo, certo? Decorem isso. Nunca mais vocês vão se perder. Então, aqui é o passo a passo para a coleta de sangue.
eu não vou parar para falar com vocês sobre esse passo a passo, porque isso aqui a gente vai fazer na prática. Nós vamos realizar essas coletas aí na nossa prática mesmo, lá na nossa visita técnica, tá bom? Então, mas vocês leem isso aí, leiam isso com os mínimos detalhes e para quando a gente chegar na nossa aula lá prática, vocês já terem isso aí desenhado na cabeça, certo? E eu só orientar vocês como é que vai se fazer. Aí também outro passo a passo. Punção arterial é uma outra forma de coleta de sangue, tá? De coleta de amostra de sangue. Só que essa coleta não é feita por técnico de enfermagem. Esse tipo de coleta é feito por enfermeiro. O técnico de enfermagem, ele só deve realizar essa coleta se ele for treinado, habilitado para fazer isso, ou se tiver protocolo na instituição que ele trabalha, autorizando o técnico de enfermagem a fazer esse tipo de coleta. Mas aí, quem faz deliberadamente, são os enfermeiros ou os médicos que podem fazer esse tipo de coleta, tá bom? Punção capilar é o que eu falei para vocês, né? Aquele utilizado na polpa do terceiro ou quarto dedo da mão ou no lóbulo da orelha. Na criança também, no recém-nascido, até 1 ano de idade, a gente faz no calcânio do indivíduo também, lá no calcanhar, que é aquele teste do pezinho, por exemplo, que é onde aí a gente usa aquela lanceta, o carimbinho lá que fura o dedo, que fura a ponta da orelha do indivíduo. Aí, ó, os exemplos aí, essas imagens. O que é que eu preciso saber? Eu nunca devo fazer esse tipo de coleta, colher esse tipo de amostra em local edematoso, ou seja, em local onde tem um edema. Eu nunca devo massagear antes e também nunca devo espremer o local para poder fazer a retirada do sangue. Às vezes a gente faz a punção capilar e fica apertando o dedo do indivíduo, né, para poder ver se sai mais sangue. Isso não é correto. O que é que eu posso? Eu posso aquecer previamente com compressas quentes para melhorar a circulação, causar a vasodilatação do local, e aí eu tenho uma efetividade do extravasamento de sangue para essa área externa. E sempre devo limpar o local com álcool a 70 e desprezar sempre a primeira gota. Mas, Marcelo, tem literaturas que dizem que eu não preciso limpar com álcool a 70. Precisa sim, limpe com álcool a 70. Não faça a coleta, não faça a punção capilar se a pele ainda estiver com resíduo de álcool. Se o local ainda estiver com resíduo de álcool, deixa o álcool secar espontaneamente, depois você faz a punção capilar naquele lugar. Porque se você fizer com álcool, pode dar algum tipo de alteração. Homogeneização dos tubos de coleta de sangue. Quando é que eu tenho que fazer isso? E o que é isso? A homogeneização é como se fosse você agitar o frasco, o tubo de ensaio, né, o tubo onde está coletado o sangue, mas não é agitar vigorosamente, é você só emborcar ele e voltar ele para a posição normal. Para que isso, Marcelo? Para que todo o material que tem dentro do tubo, previamente dentro do tubo, lembra que eu falei que esses tubos eles têm um material próprio deles, que é depositado lá na fábrica, tudo jeitinho. Então, eu preciso que o sangue, ao ser inserido aqui, se faça esse movimento de homogeneização, para que ele tenha contato com todo o material que está dentro do tubo. Diga aí, Carol. Professor, eu fiquei em dúvida no caso. Por que tem que ser desprezada a primeira gota de sangue? A primeira gota de sangue eles pedem que seja desprezada para evitar que tenha assim, um falso positivo. Porque a amostra capilar, o sangue vai estar em contato diretamente com a pele, né, com o tegumento ali daquela região.
E aí eles temem que se tem algum contágio de algum micro-organismo daquela área e dê um falso positivo nos exames. Então, ele sempre pede que você despreze a primeira amostra, porque quando você tira a primeira amostra, automaticamente, a primeira gota, automaticamente já sai ali algum resíduo de sujidade, e aí, a partir da segunda amostra, é que eles consideram como um fidedigno para o exame. Mas é exatamente por conta da presença de micro-organismos ali. Certo, pessoal. Então, bora. Os anticoagulantes são substâncias que também podem se encontrar nesses tubos de ensaio, né, nesses frascos de sangue aí. Quando necessita de sangue total ou plasma, preste atenção. Se eu precisar de sangue total ou do plasma sanguíneo para algumas análises, usam-se os anticoagulantes. Então, no frasco, no tubo de ensaio, vai ter esse material, vai ter esse produto que é o anticoagulante, para evitar que o sangue coagule. Então, eu quero fazer uma amostra com sangue total do paciente. Eu quero tanto o plasma quanto o soro misturados. Então, aí ele vai lá e coloca dentro do tubo que tem um anticoagulante, para evitar que esses materiais eles se separem. Em geral, esses anticoagulantes eles interferem no mecanismo de coagulação dentro da amostra, certo? Que você está fazendo. Inibindo a formação de protombina e da trombina, que é o que eu acabei de falar para vocês. Os mais usados são EDTA, que é o ácido etileno diamino tetraacético. Nome lindo, vou botar o nome de minha filha assim. Que serve para determinações bioquímicas hematológicas. Utiliza também heparina para provas bioquímicas, os oxalatos para provas de coagulação, citratos para provas de coagulação também e polianetosulfanato de sódio para realizar-se hemoculturas, que são as amostras para saber se tem alguma bactéria, algum micro-organismo patogênico ao indivíduo. E aí, esses anticoagulantes, eles vão variar de acordo com a cor da tampa, a cor da rolha do frasco lá do tubo de ensaio. Ele é quem vai dizer qual é o tipo de anticoagulante que se tem. Então, eu tenho, por exemplo, na tampa roxa, eu tenho EDTA. É para quê? Para hematologia. E aí vai variar também de acordo com o tipo de material do tubo de ensaio. Às vezes de vidro, às vezes de plástico. Aí o amarelo, ele tem um gel separador com ativador de coágulo para aumentar a coagulação. Serve para sorologia, para bioquímica também. E aí vai variando de acordo com a cor, vai variando o tipo de anticoagulante que se tem dentro do frasco. O frasco vermelho e o frasco amarelo. Então, o vermelho ele não tem anticoagulante. Ele serve para coletar o soro, para obter-se o soro, para a amostra bioquímica de sorologia, para a amostra bioquímica e sorologia. Os exemplos de teste, por exemplo, creatinina, glicose, ureia, colesterol, pesquisa de identificação de anticorpos ou antígenos no soro. Então, porque todos os anticorpos, os micro-organismos, os vírus, não sei o que, eles dão preferência a se acomodar, a se alojar na parte do soro. E também todos os reagentes, né, químicos a presença de micro-organismos, elas vão estar marcados dentro do soro. Por isso que se faz o uso desse material, desse frasco de tampa vermelha, para poder evitar essa coagulação. O amarelo, a gente já falou que é um gel que possui o poder de ativar a aceleração de retração do coágulo, né, para aumento do tempo para coagular. E serve para dosagens bioquímicas, dosagens hormonais e sorologias também. Nesse frasco amarelo, você vai colher de 3 a 10 ml. Então, tem lá dentro nos frasquinhos, no próprio rótulo do frasco. Aqui assim, ó, gente. No rótulo do frasquinho,
você pode olhar na parte lateral desse rótulo, que tem um marcadorzinho, que é o que vai determinar até onde eu posso colocar a quantidade de sangue. Ele já vem determinando a linha, né, de margem, a margem para até onde você pode colocar o sangue. Tem também aí, gente, o tubo roxo, que contém um anticoagulante chamado EDTA, sódico ou potássico. Ele serve para sangue total e para hematologia. São os testes de eritrograma, de leucograma, de plaquetas e por aí vai. Esses tubos, ou esses outros tipos de tubo, marrom, verde, azul, roxo, não sei o quê, esses daí vocês vão vendo de acordo com a realidade que vai se pedindo. Geralmente, quando se utiliza muito esses frascos, eles avisam e o próprio laboratório manda para vocês esse tipo de amostra, esse tipo de frasco para realizar essas amostras. O que é a urina, então? Alguma dúvida até aqui, gente? Eu posso seguir? Pode seguir, professor. Pode seguir, Pro. Beleza, então vamos lá. Deixa eu fazer uma chamadinha básica aqui, chamada basic. É o tempo que eu paro para respirar também. Estou quase com falta de ar. Hoje é 16, né? Adonias Nascimento. Não, não acabei de tocar no É com ele. Adonias Nascimento, não. Na cara. Presente, professor. Camille Conceição. Presente, professor. Caroline Batista. Presente. Edvane. Presente, professor. Flávia Paula. Presente, professor. Ok. Gilmara Macedo. Ilma Oliveira. Presente, professor. Ingrid Silva. Estou aqui. Laís Cardoso. Presente, professor. Ô, gente, um áudio aberto aí. Fecha o áudio aí. Só abre quando for para responder a chamada. Ministros do gabinete de Merigo renunciaram. E segundo a imprensa local, o comandante das Forças Armadas Ene Andrade. uma reunião convocada por ele. Acho que foi a Elaine que me pediu para eu dar alguma coisa dela aqui. Oi. A renúncia foi comemorada por manifestantes. Agora, o menino será investigado pelo Ministério. Liliana de Lima. Presente, professor. Lívia Lemos. Presente, professor. Lívia Letícia. Presente. Lucas Gabriel. Lucas Gabriel. Lucas Gabriel. Lucas estava aqui na estante. Luciana Souza.
Luciana Souza, Luciano Almeida, Presente. Maiara Cardial, Maiara Cardial, Ana Vitória, Ana Vitória, Mariana Maia, Presente, professor. Nalanda, Presente. Naife, Paloma Rosas, Presente. Pamela Freitas, Presente. Ronald Silva, Chilene Gomes, Presente, professor. Tá me ouvindo? estou ouvindo, Thalia Tomás, Presente. Vanessa Alves, Presente. Marcela Maria, Presente, professor. William dos Santos, Bora lá. Então, ó, falando agora sobre urina. Falta alguém ser chamado, gente? Não, todo mundo foi chamado, né? Falando agora sobre a amostra de urina. É um fluido de biópsia dos rins. É um infiltrado do plasma que pode ser usado para evolução e monitoramento da homeostase do corpo e muitas doenças de processos metabólicos. Então, quais são os tipos de amostra de exame de urina que a gente pode realizar no laboratório? Os exames de rotina, né, aquele que a gente faz no paciente normalmente, a urina de 24 horas, jato médio, cateterizada, que são completamente estéril, aspiração suprapúbica, que aqui só quem faz é médico, e amostra de urina pediátrica. Não requer preparação, quase sempre Professor? Oi. Ficou mudo. É porque entrou uma ligação aqui no meu celular e desconectei a ligação. Então, dependendo da idade do paciente e condições físicas, requer algum tipo de assistência para se realizar esse exame. E aí eu tenho agora os tipos. A urina de 24 horas. Primeiro dia, esvaziar a bexiga na hora inicial e coletar todas as urinas nas próximas 24 horas. Então, é a urina que você vai coletando dentro do prazo de 24 horas. Só que o primeiro jato, na hora inicial, na hora inicial, você vai esvaziar a bexiga. E aí, a partir daí é que você começa a coletar as próximas amostras dentro do tempo das 24 horas. No segundo dia, na mesma hora em que começou a coletar o primeiro dia, de bexiga cheia, urinar e coletar esta última amostra. Aí ele vai informando lá o que é que tem que ser feito quando chega no laboratório, que você tem que misturar as urinas e medir o volume que foi coletado e você vai registrar. E aí o laboratório vai processando tudo direitinho. Urina de jato médio é utilizada para cultura, citologia e rotina, que é aquela urina que você utiliza para fazer urocultura, para saber se tem algum tipo de micro-organismo que está causando infecções urinárias recorrentes no indivíduo, geralmente. Necessita de antisepsia do paciente, então o paciente tem que estar limpo, o paciente precisa estar
com a sua microbiota de genitália completamente estéril. A primeira urina do dia é descartada, só vai ter coleta a partir da segunda amostra, da segunda urina. Não ter contato do coletor com a parte perineal, né, que é aquela parte que está próximo da genitália do indivíduo, não pode ter contato. E contém elementos analíticos da bexiga, uretra e rins. Então, quando passar lá no processamento, eles vão identificar que existem alguns materiais próprios dessas regiões. Urina cateterizada é quando se precisa usar a sonda para poder fazer a coleta dessa urina. De aspiração suprapúbica é quando um profissional médico coleta diretamente da bexiga essa urina. Então, ele vai introduzir uma agulha na região de bexiga, né, na região suprapúbica, e ele vai aspirar de dentro da bexiga, diretamente de dentro da bexiga, esse material para poder fazer o processamento no laboratório. Urina pediátrica é utilizada na rotina e ensaios quantitativos. Faz antisepsia do local, tudo direitinho, lá quando for se fazer esse tipo de amostra. A refrigeração sempre tem que estar entre 4 a 6 graus Celsius, durante até 24 horas você pode guardar essa urina. E as vantagens é que não interferem em testes bioquímicos. Desvantagens: aumenta a densidade para o urodensímetro, que é para ver a densidade da urina, e precipita cristais de fosfato e uratos amorfos. Quando você tem uma armazenagem dessa urina no tempo de 24 horas. Então, tem um tempo, né, para poder você fazer a armazenagem dessa urina, para depois fazer a coleta da amostra. E também tem uma orientação para se fazer isso, porque senão pode dar alteração. E aí o profissional tem que saber. Se for analisada dentro de 2 horas após a coleta, não se deve refrigerar essa urina, certo? Aí é um desenho de como se coleta a urina para exames de pacientes sondados. Lembrem-se sempre dessa imagem, o bico ejetor lateral. O que é que eu vou fazer para poder... Como é que eu vou fazer para poder tirar a urina se o paciente estiver sondado? Eu vou pegar lá do biquinho da bolsa coletora? Não, porque ali está colonizado. Eu tenho que pegar direto aí no bico ejetor lateral, que toda sonda, todo circuito fechado deveria ter. E aí, coleta de fezes, nada mais nada menos que um exame de fezes mesmo, para verificar aquilo que a gente tinha falado no começo, sangue oculto, parasitas, para ver se tem algum tipo de micro-organismo, né? E aí é visto através do exame de fezes. Então, aí como é que eu vou fazer? Orientar o paciente para evacuar numa comadre limpa e colher uma pequena quantidade, né, de fezes utilizando uma espátula. Isso aí não é preciso levar aquele pote de leite ninho que vocês levavam antigamente, não, viu, gente? Não precisa levar também o frasco de Nescafé grande, cheio até a tampa, apilado, para poder fazer os testes, que os laboratórios não precisam disso, não. Ele só vai precisar de um esfregaçozinho de quase nada, para poder fazer o processamento dessa amostra. Então, é pouquinho, não é muito, não. A cultura de fezes, que é feito copocultura, para identificar se tem algum micro-organismo dentro da flora intestinal que está interferindo em alguma função dele. Pesquisar sangue oculto nas fezes, que eu já falei para vocês. E aí eu tenho também a coleta de escarro. Para que é que serve, Marcelo, essa coleta de escarro? Vocês vão ver na prática de vocês que os indivíduos têm suspeita de BK. Os indivíduos que têm suspeita de BK, de algum acometimento respiratório, algumas vezes a vigilância epidemiológica, eles pedem que se faça o escarro. Então, vai ser orientado o paciente, né, de acordo com as orientações, direitinho, para que ele faça essa coleta desse escarro, de preferência no período da manhã, na hora que ele acordar. Então, qual é o procedimento? Instruir o paciente sobre esse procedimento. O exame deve ser colhido em jejum,
Pedir para o paciente bochechar água para lavar a boca. Então, é só lavar a boca com água antes de fazer a amostra. Não vai escovar os dentes com pasta, com antisséptico bucal, nada disso. É só lavar com água pura. E orientar para tossir e escarrar dentro do recipiente. Ele vai tossir e vai escarrar dentro do potinho lá. E não é apenas cuspir, não. Ele vai escarrar mesmo. Vai retirar lá da garganta. Para poder colocar essa amostra dentro do potinho lá, do frasquinho. E aí você fecha o frasco e leva direto para o laboratório para fazer a amostra. O recebimento tem que ser registrado, né? Sempre você vai enviar com o registro do paciente, o nome completo, tudo direitinho. O transporte deve ser feito de acordo com a legislação vigente, atentando sempre para as condições de temperatura específica para cada material que vai ser feito a análise. E os envios das amostras devem ser realizados logo após a coleta, de preferência refrigeradas, dessa coleta de escarro, certo? E aí nós encerramos nossa aula de hoje com coleta de materiais biológicos para exames laboratoriais. Na nossa próxima aulinha, nós vamos falar sobre segurança do paciente, conforto e restrição do mesmo. Ok? Alguma dúvida, gente, até aqui? Tranquilo. Tranquilo. Nós só temos aqui agora mais 1, 2, 3. Nós só temos mais 4 aulas teóricas. E aí, aliás, mais 3 aulas teóricas. E aí a gente encerra a nossa parte teórica da disciplina e vai partir apenas para as práticas. Tá bom? Belezinha com vocês? Ok, professor. Muito bem. Então, gente, vocês não esqueçam de preencher a lista que eu vou mandar para vocês verem qual é o melhor horário e eu fazer essas distribuições. Beleza? Beleza. Beleza.